Os dados do INSS permitem traçar um breve perfil dos trabalhadores atendidos. 64% são mulheres, com idade média de 41 anos e com quadros de ansiedade e depressão. Elas passam até 3 meses afastadas do trabalho. De Campinas, Tayla Ramos. É com base nesses indicadores, né? E a gente aprofundar um pouco mais na percepção, seja aí dos funcionários ou dos empregados, sobre essa necessidade. Até porque a partir de maio as empresas, elas vão mesmo ter que realizar avaliações de risco psicossocial, e isso dentro do ambiente corporativo. E a gente convidou o Dr. Vicente Beraldi, que é psiquiatra, para nos ajudar a entender um pouco mais, até aproveitando do indicativo que a reportagem trouxe, de 64% dos afastamentos são de mulheres. Por que essa vulnerabilidade das mulheres pensando na saúde mental dentro do trabalho? Doutor, bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Bom dia. E é só esclarecer que eu sou médico examinador na medicina do trabalho aqui na Moema Assessoria, então nós lidamos com a medicina do trabalho. Por que hoje, tanto as mulheres, mas por que a saúde mental hoje está tanto em voga? Por causa que se viu que aproximadamente mais de 400 mil pessoas foram afastadas do trabalho por causa de problemas mentais. A mulher está muito em xeque, por quê? Por causa da dupla jornada que ela vai ter. Além de ter que cuidar do trabalho, muitas mulheres têm que cuidar da casa, da família e de outras atividades, fazendo assim uma jornada de vários trabalhos muito tensa, muito comprometida e muito dependente dessa mulher. E pensando nisso, né, nesse contexto em que não é possível alterar, digamos, essa rotina dupla ou às vezes até tripla, dependendo das mulheres, né? Como que as corporações precisam enxergar e dar condições também para que ela seja mais acolhida, né, nas suas dependências aí, sejam do trabalho ou externas, e que ela seja produtiva mesmo, né, doutor? Querem ver, pessoal, por exemplo, agora com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia foi o seguinte, pegando o gancho da outra entrevista que foi feita. Nós ficamos com alguns sentimentos, não é? Ficamos muito sozinhos, ficamos realmente tristes com tudo o que aconteceu, fechados. Muita gente foi trabalhar no home office, convivendo com uma série de situações que não eram muito frequentes. Isso nos levou a um grau de estresse muito grande. A falta do conhecido, nós enfrentamos uma doença que estava matando todo mundo, tivemos que ficar em casa, fechados, sem saber o que ia acontecer. Lembrem-se que no início da pandemia se dizia, nós vamos ver essas questões lá na frente, o que vai ficar. E realmente é assim. E a pandemia, então, ela adiantou muitos processos. E isso fez com que as NRs, ou seja, as leis que ditam do trabalho, que elas são comportamentais devido à época que se vive, com esses afastamentos, contudo, se viu a necessidade de ter uma regra fixa. E aí nasceram as NR1, a NR1, que junto com outras NRs fazem a segurança do trabalhador. E como a aplicação, né, de algumas medidas, as estratégias podem reverter, digamos, esse quadro em que a sociedade acabou vivenciando e ainda está sentindo os efeitos? Aqui, na Moema Assessoria, nós lidamos com medicina do trabalho, então nós fazemos muitos exames admissionais, demissionais, dentro do mundo corporativo. E escutamos muito o trabalhador, as queixas. Vale lembrar que a NR1, ela vem não para separar as empresas. Não é um problema entre dono de empresa e funcionário colaborador. Não. A NR1 vem como uma medida para o trabalhador. Considera-se trabalhador todos aqueles que estão na empresa, seja o diretor, o CEO, a faxineira, o boy, qualquer pessoa que está, a secretária, qualquer pessoa. Então, cabe lembrar que nós vamos ter que fazer um treinamento
Nós vamos ter que preparar, porque nunca em nenhuma outra ANR se havia falado de conceitos mentais. Eram mais que tudo os conceitos virológicos, químicos, físicos, aquilo que poderia entrar em contato com a pessoa e fazer mal. Com o tempo, vimos também que certos hábitos e comportamentos estavam gerando problemas emocionais dentro do trabalho. Então, se vemos que esses problemas emocionais estão gerando dentro do trabalho, apontamos algumas situações que poderiam facilitar, como a comunicação, como é feita a comunicação com os colaboradores, como é feita essa interação entre todos os colaboradores. Entre elas, as tarefas, como elas são dispostas, as metas, como elas são cobradas. Vale lembrar que estávamos em uma palestra esses dias e o pessoal comentou, então agora vai ser assim. Não, não é que vai ser mais fácil, não é que se vai ter que fechar. Não, as relações de trabalho serão mais responsáveis, terão que ser mais honestas, mais verdadeiras. As pessoas vão ter que realmente colocar o empenho, colocar a força de aprender novos pensamentos para um relacionamento dentro do trabalho, dentro do convívio, sabendo que é importante que as pessoas entreguem resultados para que os resultados vejam-se nos resultados finais das empresas. Sendo assim, se formulou uma série de questionamentos para que a gente crie um questionário e se entregue para essa empresa e a gente comece a analisar por setores, porque é muito bom lembrar que muitas vezes o problema está em um setor, em algo particular, e entrando com uma medida preventiva, como agora vai ser a NR1, vai ser de grande ajuda para as empresas, de grande ajuda. Então, quando a gente ouvia antes, né, que a vida pessoal não se mistura com a profissional e vice-versa, isso não deve ser levado ao pé da letra hoje em dia, doutor. Senhora Sandra, veja só, para quem está nos escutando e todos, como é que eu vou estar feliz hoje? Chego no meu trabalho, se ontem tive um desentendimento na minha casa, meu filho teve um problema, estou com uma série de problemas. É claro que não devemos misturar as coisas, não podemos misturar, mas estamos tendo que aprender a não misturar. E é isso que vem. Se eu tenho problemas em casa, a empresa pode me auxiliar, pode me ajudar, mesmo que esse problema não seja propriamente no trabalho, mas ele vai repercutir no trabalho. Então, hoje, as empresas vão ter um papel social muito grande com o indivíduo, onde elas vão fazer parte não só da vida profissional dele, mas em alguns casos, para entender o profissional, se vai ter que entender da vida deste paciente para poder acolhê-lo melhor. E que a gente possa aprender, né? Seja por meio da lei ou seja pela observação mesmo, né? Dos nossos pares, porque é isso, né? Vivemos em sociedade também e precisamos entender de que forma a gente pode contribuir com o outro e ter também essa reciprocidade, né, doutor? Nós aqui na Moema Assessoria, o que nós estamos fazendo? Estamos criando técnicas que antes não existiam. Né? Não existia essa preocupação do indivíduo. Inclusive existia aquela frase, entrou na empresa, deixa os problemas afora da empresa, deixa os problemas lá fora. Com a modernidade, se viu que deixar os problemas lá fora era só uma frase que se dizia sem grande efeito, porque a pessoa não conseguia. Então, hoje, o que faz a sociedade e o que faz hoje a medicina do trabalho com essa visão da NR1 é trazer aquela visão do todo, de cuidar do paciente como um todo. O corpo e o pensamento. O pensamento é que nos faz mudar, o pensamento é que nos faz tomar atitudes. Então, boas atitudes, elas vêm de bons pensamentos. O que vamos ter que praticar na NR1, mais que tudo, é a empatia, é o estar. Embora você seja o dono, o CEO, quem seja dentro da empresa, você vai ter que ter um bom relacionamento, porque isso vai implicar na vida do outro. E se viu que isso é um direito, o outro tem o direito de estar bem, não é? Mas também algumas situações como situações que não são do trabalho, como certos comportamentos, conversas, eles também terão que ser eliminados. Doutor Vicente Beraldi, agradeço por estar hoje aqui com a gente. Uma boa semana para o senhor. O prazer foi todo nosso. A Moema Assessoria agradece. Um bom dia.
Ô, Sandra, só um acréscimo aqui, que isso, como a gente está lembrando, é uma norma que começa a valer a partir de maio e as empresas têm que se adaptar a isso. Se não se adaptarem, podem pagar multa e pesar bastante, inclusive, no bolso das corporações. Se durante uma fiscalização